De termos aqui presente conosco a relíquia de Santa Giana. Depois nós teremos um momento para explicar o que é uma relíquia, o que significa essa relíquia que está aqui presente. É uma graça muito grande de ter presente também essa relíquia de Santa Giana, né? Então nós vamos começar esse nosso encontro, né? Nós teremos duas partes, né, desse nosso encontro. Vamos ter um testemunho dessa família que está aqui presente, e depois já terão o momento de apresentar, e depois a Elizabeth Arcolino também já se encontra no meio de nós, também terá a oportunidade de dar o grande testemunho dela, tá bom? Vamos ficar em pé e vamos fazer uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oremos. Senhor, nós te damos graças por essa semana da família, tantas palestras, tantas pregações, testemunhos. Te bendizemos, Senhor, pelo dom da igreja, que como uma mãe tem nos gestado através do sacramento do batismo, tem cuidado de nós com os outros sacramentos. Hoje, Pai de bondade, nós te louvamos por Santo Agostinho. Te suplicamos que o Senhor coloque dentro do nosso coração o desejo também de mudar de vida, de que nós possamos nos converter com a Tua ajuda, com o Teu Espírito Santo. Esse mesmo Espírito Santo, Senhor, nós te suplicamos nessa noite, para que sejam os testemunhos iluminados pelo Espírito Santo e nós que estamos aqui possamos acolher esses testemunhos que serão aqui proclamados. Nós te pedimos, Pai, que envie sobre nós o Teu Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Podem sentar? Também hoje está comigo aqui me acompanhando, nós somos dois apresentadores, o padre, né, e a nossa âncora aqui do nosso canal do YouTube, né, a Cléo, que tem sempre nos ajudado na liturgia, com o terço da misericórdia também, né. Então eu passo agora a bola para Cléo e ela também vai nos ajudar hoje a conduzir este nosso encontro. Boa noite, povo lindo de Deus! Que grande graça estarmos juntos nessa noite, nesse 6º dia da nossa Semana da Família. Que semana abençoada, sim ou não? Sim. Maravilhoso estarmos juntos e hoje o Senhor preparou essa noite para que nós pudéssemos contemplar os seus grandes feitos por meio da intercessão de Santa Giana. Eu, particularmente, escutei falar de Santa Giana a primeira vez, já tem alguns anos, através do padre José Ângelo, que também é do Caminho Neocatecumenal, e me apaixonei por ela. E eu sempre suplico a poderosa intercessão de Santa Giana em favor da minha família, em favor da minha vocação de esposa e mãe. E para nos prepararmos, para prepararmos o nosso coração para esse momento de graça, porque, irmãos, o testemunho, nós podermos contemplar o testemunho de alguém, de uma família, de uma pessoa que foi alcançada por um milagre, para nós, cristãos, é motivo de júbilo, de alegria, mas também é momento de conversão pessoal para a gente. Quando nós podemos olhar para uma família que
proclama, olha, Deus fez isso na minha vida, o que era impossível Deus realizou. É motivo de grande graça. E para que nós preparemos o nosso coração, são 2 ingredientes fundamentais para que o milagre de Deus aconteça: a fé e a oração. É muito importante, irmãos, a oração. E se a nossa fé é pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, vamos pedir, como já pedimos nesse início, a graça do Espírito Santo, para que essa fé seja aumentada, para que essa fé cresça, para que nós também possamos fazer essa experiência do milagre nas nossas vidas. Aqui nesse livro Fé e Milagres, do Márcio Mendes, da Canção Nova, alguns conhecem, eu marquei um pequeno trecho que diz assim: uma fé que não passa de uma ideia, crendice ou sentimento é como uma flor sem perfume. Para fazer o papel que lhe cabe, ela deve contagiar as pessoas e transformar as ocasiões. O segredo dos primeiros cristãos e a força da sua fé é que, depois de terem experimentado o poder do Espírito Santo, eles tinham tanta confiança que estavam dispostos a arriscar a vida para fazer a vontade de Deus. Quando a fé é verdadeira, leva a pessoa ao compromisso. Quando a fé é verdadeira, leva a pessoa ao compromisso. E hoje temos aqui 2 famílias que irão trazer para nós um testemunho do que Deus realizou em suas vidas pela intercessão de Santa Giana. E para bem prepararmos o nosso coração, se você está aqui em família, com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu filho, se vocês puderem ficar pertinho um do outro, para que nós possamos rezar uma dezena do terço mariano, preparando o nosso coração de forma oracional para esse momento, pedindo a intercessão da Sagrada Família sobre as nossas famílias, sobre nós, mulheres, que o Senhor nos conceda a graça da docilidade, a graça de sermos a mulher virtuosa que nos convida a ser a palavra lá em Provérbios. Pedimos, Senhor, que a Tua vontade, que o Teu doce Santo Espírito nos auxilie na nossa missão de esposas, mães. Rezamos pelos homens, para que exerçam o seu papel de pai, de esposo, assim como ouvimos nessa semana tantas palestras maravilhosas que nos auxiliam nesta realidade de família. Vos pedimos, Senhor, pelos jovens, pelos avós, pelos nossos filhos. Quão desafiador é, Senhor, educar os nossos filhos nestes tempos. Rezamos por cada sacerdote que passou essa semana conosco, cada palestrante, pelo nosso pároco. E juntos vamos rezar uma dezena do terço mariano. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvemos a Maria, filha bem-amada do Eterno Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, por nós, pecadores, agora.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Sagrada Família, rogai por nós. Santa Giana, rogai por nós. Irmãos, nos sábados nós meditamos os mistérios da alegria. Não é verdade? No primeiro mistério nós contemplamos o anúncio do anjo a Nossa Senhora. No segundo, a visita de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel. No terceiro, o nascimento de Jesus. No quarto, a purificação de Nossa Senhora, a apresentação do menino no templo. E no quinto mistério, a perda e o encontro de Jesus no templo, entre os doutores da lei. Então, nessa dezena, abandonemos diante de Jesus a nossa vida, a nossa família. E algo que me tocou quando o padre me convidou para estar aqui ao lado dele foi o seguinte: eu falei, padre, é a Semana da Família e meu marido não vai estar comigo, seria interessante um casal apresentar. Ele falou, não, é você. Na quinta-feira também eu fiz uma experiência que muito me tocou, porque a Kelly convidou casais para passarem, né, as horas em adoração lá na paróquia. E a Kelly me chamou. Eu falei, vou chamar meu marido, né, para ir comigo. E ele não aceitou o convite, ele não foi rezar comigo. E eu estava substituindo o Eduardo e a Ronilda. E eu falei, Senhor, né? O Senhor às vezes escolhe Noés na casa. Talvez você não esteja aqui com seu esposo, talvez você é um homem e a sua esposa não te acompanha, mas creia que você é o Noé da tua casa. Se teu marido ainda não está aqui, peça a Santa Giana a graça, o milagre, que no tempo oportuno a graça chega. Nós não devemos desistir e nem desanimar na oração. Rezemos então. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Abençoai, Senhor, as famílias do mundo inteiro. Então, com o coração preparado pela oração, com o coração aberto, os ouvidos atentos, nós vamos acolher os nossos irmãos que são do caminho, né, o catecumenal, não é isso? Uma família em missão, o pai, o Wesley, a mamãe, a Anne. Os filhos lindos são o Francisco, Miguel, o Antônio, que está mimindo, e a Giana, essa princesa linda que está aqui conosco. E eles têm um breve testemunho para trazer para nós, das graças de Santa Giana em suas vidas. Vamos acolhê-los com uma salva de palmas? Já tem um microfone ali, olha. Boa noite. Como ela falou, né, nós somos uma família em missão, lá na paróquia de Santo André, no Caju. E estamos aqui hoje para dar esse testemunho, né, a pedido do Padre Antônio. Nós somos de Franca, estamos aqui há mais ou menos 2 anos. E foi lá em Franca que a gente escutou mais falar de Santa Giana, também por causa do testemunho da Elizabeth, que vai falar depois, né, e da Giana. E nós somos casados há 11 anos. E depois do Francisco, quando o Francisco tinha mais ou menos 1 aninho, eu engravidei e perdi um bebê. Né? Quem já passou por isso sabe como que é difícil, como é que é uma dor. E eu quis muito engravidar novamente. Isso era em 2016. E quis a graça de Deus que eu engravidasse 3 meses depois. Eu fiquei muito feliz. Mas logo em seguida, era dezembro de 2016, veio a notícia que nós estávamos entrando numa pandemia, né? De uma pandemia de Zika vírus. E começou a vir aquelas notícias falando que estavam nascendo muitos bebês com microcefalia. E eu tive muito medo, porque estava grávida e pensava, por que agora, né? Por que não esperei? Mas Deus sabe todas as coisas, né? E quis Ele que a gente fosse passar o Natal na cidade onde nascemos, né? Que é Montes Claros, no norte de Minas Gerais, com a nossa família. E lá eu acabei pegando o Zika vírus, né? Mesmo passando repelente e tudo mais, acabei pegando o Zika vírus. E fomos acompanhando essa gestação, sempre pensando o que poderia acontecer, né? Sempre pensando que poderia aparecer a microcefalia. Descobrimos com 4 meses que era uma menina. Então, naquele momento, a gente ficou assim... Para mim foi muito difícil, foi uma provação muito grande. Porque eu pensava assim, por que Deus fez isso comigo? Por que Deus permitiu que eu pegasse essa doença? Né? Eu vou na igreja, eu rezo, eu faço tudo direitinho, como se fosse uma troca com Deus. E depois desse momento de uma depressão, né, de uma dificuldade com Deus, de uma raiva com Deus, eu fui pensar, mas por que não eu? O que eu tenho de tão especial que eu não poderia ter uma criança com deficiência? Né? E a partir daquele momento, a gente começou a rezar e a pedir Santa Giana que, se fosse da vontade de Deus, que ela não tivesse nada, que ela não fosse afetada por essa doença. Mas que, se essa não fosse a vontade de Deus, que se fosse a vontade de Deus, o contrário, que nós tivéssemos uma filha especial, uma filha deficiente, que Ele nos desse a graça de aceitar essa filha, né? Que Ele me desse a graça de aceitar essa filha, com o coração aberto. Então, quando nós ficamos sabendo que era uma menina, nós quisemos colocar o nome de Giana, já pensando nessa intenção. Tivemos a tentação de pensar, não, se ela não tiver nada, chamará Giana.
Mas depois Deus nos fez ver que não é isso, né? Que fosse feita a vontade dele. E que ela chamaria Giana de qualquer maneira, né? Já era o nome dela. E com 7 meses de gestação veio a confirmação que ela realmente tinha microcefalia e que ela ia nascer com uma deficiência. E eu vi que eu não me desesperei, né? Que Deus ele me deu a força de suportar essas dificuldades com alegria, né? Que eram dificuldades, mas com alegria. E quando a Giana nasceu, eu olhei para ela e Deus ainda mandou ela com esses olhos verdes mais lindos. E eu olhava para ela e falava como ela é linda, né? E todos os médicos que iam lá já iam esperando ver uma criança com uma deformidade, já iam com aquela cara de enterro para o meu quarto, né? O quarto onde eu estava, e chegavam lá e falavam: nossa, como ela é linda. E era isso que eu via, né? Como minha filha é linda, como que Deus é bom. E de ver que ela é perfeita do jeito que ela é, né? Ver que Deus ele nos deu essa graça de aceitar essa criança com deficiência e de mostrar para o mundo que a deficiência não é uma desgraça, né? Que não é uma tristeza para a família, que ela é assim e que é a vidinha dela, ela é feliz assim, né? E que ela não precisa ser útil, ela não precisa andar, ela não precisa falar, né? A vida dela tem valor sem ela fazer nada, só porque ela existe, só porque é uma vida. E vejo que essa foi uma graça que Santa Giana trouxe para a gente, de acolher a vida do jeito que ela é, né? De aceitar, assim como Santa Giana aceitou a graça de Deus na vida dela, né? De morrer pela filha dela que ia nascer, de também nos dar essa graça de acolher essa vida do jeito que ela é, com todas as dificuldades que ela traz, e cada dia traz uma novidade, né? E a Giana, ela traz muita alegria para a nossa família, para os nossos filhos. É uma graça ver como os nossos filhos eles crescem achando normal, né, a deficiência da Giana, acolhendo ela e cuidando dela do jeito que ela é. Como que ela é uma graça e uma alegria para todo mundo que conhece a gente, né? Então, é isso mais que eu queria falar. É isso, acho que vou passar para... Eu falei que se eu falar, eu falo muito. Mas eu vou tentar falar só um pouquinho, então. 5 minutos tá bom? Então acho que dá. É porque, olhando toda essa história, né, da gestação da Giana, me fez olhar para a minha história também, né? Porque eu sou filho adotivo, né? Com 7 dias, a minha mãe me deu a adoção para a senhora, né, que é a minha mãe adotiva, que morava perto do trabalho dela, né? E eu cresci sabendo que era minha mãe e tinha uma mágoa no meu coração. Eu sabia quem era minha mãe biológica e nunca procurei ela. Até que a igreja me iluminou e eu fui pedir perdão à minha mãe. Olha, mãe, me perdoa, eu te amo porque você me deu a vida. Então, essa história com a Giana me fez olhar para essa minha história, para olhar para minha história de ver que Deus faz perfeito tudo. Tudo. A minha história foi perfeita. Eu, como filho adotivo, foi perfeito. A Giana é perfeita. Quando eu olho para ela com essa paralisia cerebral e ver que ela tem um sorriso lindo, né, Giana? Dá um sorriso aí para o povo ver. Né? Tá comendo o terço. Da possibilidade dela andar ou não. A possibilidade dela fazer as coisas ou não. Isso é uma perfeição muito grande. Deus não faz nada errado, né? Então, falar só isso mesmo é de ver isso. Que Deus, ele me ama com essa história. Existe muito amor aqui. Toda a minha disponibilidade para ela, isso para mim é amor de Deus na minha vida. Tá bom? É isso. Muito bem, obrigado pelo testemunho. Eu gostaria de apresentar para vocês o filho deles também. Estava aí no colo de alguma, o Antônio. Esse nome tão bonito, né? A gente tem que fazer questão de apresentar o Antônio, né? Traz aqui para a gente apresentar o Antônio aqui. Então, como eles falaram, né, eles são de Franca, né, e têm uma experiência de caminhada na igreja, através do caminho neocatecumenal, são família em missão. Atualmente estão servindo lá na paróquia Santo André, no Caju, né? Olha aqui que lindão, o Antônio, né? Tudo bem, Antônio? E aí, beleza, cara?
Tá bom, então vamos dar uma salva de palmas para eles. Vamos tirar uma foto oficial aqui. Pode tirar a máscara para tirar uma foto. Muito bem, obrigado pelo testemunho de vocês. A gente tem aqui os nossos assistentes aqui para ajudar com a Giana, né? Nós vamos dar continuidade a essa nossa noite de testemunhos, né? Lembrando também que nós temos ali umas barraquinhas com comidas gostosas e deliciosas também, tá bom? É isso aí, irmãos. Enquanto está acontecendo o nosso testemunho, temos ali... Bazar não dá para olhar agora, porque vamos focar aqui no que está acontecendo, né? Mas temos o bazar, temos a venda de cachorro-quente, churrasquinho, caldo, pastel, doces e bebidas. De forma delicada, dá para a gente contemplar esse testemunho enquanto consome uma delícia. Desde que Padre Antônio chegou aqui em 2019... Quem lembra que ele já dizia, eu vou trazer aqui a Elizabeth, não é verdade? Ele sempre dizia, eu vou trazer a Elizabeth Arcolino aqui para ela contar o testemunho. Eu levei ela em Belém, eu irei trazer ela aqui em Campo Grande. Chegou o grande dia, irmãos. O dia de contemplarmos os grandes feitos do Senhor pela intercessão de Santa Giana na vida da nossa amada irmã que veio lá de Franca. Cadê ela? Elizabeth Arcolino. Uma salva de palmas para nossa irmã. Bem-vinda à comunidade, à nossa paróquia São João Batista. Que data oportuna nesse ano festivo que estamos celebrando os 10 anos da nossa paróquia. Eis aqui um grande testemunho de um milagre, não é? Muito linda. Bem-vinda, minha irmã. Boa noite a todos. É realmente uma grande alegria, né? Conhecemos o Padre Antônio em Belém. É uma pessoa, uma figuraça, né? Eu falei para ele, eu falei para o Cacá, meu marido, ele animado, ativo, líder. E quando ele entrou em contato comigo, que estava no Rio de Janeiro e queria que a gente viesse aqui, né? Falei, que bênção, uma alegria muito grande. Depois desse testemunho lindo, Ioane, Wesley, né? Eu estou até achando assim, padre, meu Deus do céu, esse milagrão aí é uma coisa maravilhosa. Pois é, gente, providencialmente, eu também sou de Franca, né? Na mesma cidade, que também temos um outro casal que mora lá perto, de Franca. Hoje os francanos estão por aqui, é o estado de São Paulo. E eu tenho essa missão na minha vida, né, de testemunhar esse milagre, um milagre que foi reconhecido pelo Papa, hoje o nosso São João Paulo II, como um milagre de canonização da então beata Giana Beretta Molla. Né? Vocês sabem que para uma pessoa se tornar santa, ela passa por etapas também, né? Ela começa como servo de Deus, depois ela se torna uma beata através de um milagre comprovado pelo Vaticano, e esse beato fica esperando um novo milagre, acontecer um novo milagre, o reconhecimento de um novo milagre, para que ela então se torne, esteja nos altares da igreja como santo ou como santa. E a então beata Giana Beretta Molla já estava como beata, né? Depois vocês ouvirão um relato mais profundo da vida de Santa Giana Beretta Molla, que é uma vida muito linda, né? Uma das coisas que a vida de Santa Giana mais me ensina é que nós podemos ser santos, devemos ser santos, né? No cotidiano. Porque Santa Giana, ela não fez nada de muito extraordinário. Ela não fundou uma ordem, ela não fundou uma comunidade, ela não fundou um movimento. Tanto é que quando o Papa João Paulo II a declarou santa, eu estava ao lado do marido dela, que ainda era vivo, o Pietro Molla, que agora já faleceu,
e também ao lado dos 3 filhos vivos dela, que ainda são vivos, né? O Pedro Luiz, a Laura e a Giana Emanuela, que foi a filha que ela deu a vida por ela, né? Que depois vocês vão ouvir a história de Santa Giana. E sim, foi uma graça muito grande. Então, eu sou casada, o Cacá, meu marido, com certeza o padre Antônio vai trazer o Cacá aqui também, ele já me falou isso, né? Lá em Belém nós fomos separados, porque também o testemunho do Cacá é um testemunho muito forte. Ele foi usuário de drogas, ele tem uma história linda de cura do vírus da HIV em 1997, quando o HIV estava realmente bombando, né, no Brasil. E é uma história de cura muito linda que o Cacá tem. E nós casamos em 1989, e lá em 1989, eu e o Cacá fizemos um propósito para Deus. Na verdade, não é bem um propósito, uma oferta. Nós nos consagramos a Deus, né? Eu tive vontade de ser consagrada missionária, o Cacá passou pela cabeça dele também de ser sacerdote, missionário, mas, enfim, Deus nos uniu. E o bispo, que era o bispo da nossa cidade, que o pessoal de Franca conhece muito bem, conhecia muito bem Dom Diógenes, quando eu disse para ele, né, Dom Diógenes, eu queria ser uma mulher missionária, uma mulher que evangelizasse, uma mulher que levasse a palavra de Deus, e eu receio que às vezes com filhos vai ser mais difícil, né? Mas agora eu estou apaixonada por um rapaz e tal. E ele falou, filha, se a tua vocação é ser mãe, esposa, se consagre a Deus, né? Entregue para Deus. Consagrar é ser de Deus totalmente, né? A sua vida, a sua família, seus filhos que Deus te der. E assim eu e o Cacá fizemos, em 15 de dezembro de 1989. E assim nós começamos a ter os nossos filhos, né? Foi em 97 que o Cacá teve essa história muito forte, que foi descoberto o vírus do HIV dele. E quando nós entramos, é lógico, num sofrimento muito grande, porque naquela época a pessoa diagnosticada de AIDS queria dizer morte. Não tinha como, né? E já tínhamos 3 filhos, inclusive haveria uma grande possibilidade de eu também ter adquirido o vírus. Os nossos 3 primeiros filhos são 2 homens e 2 mulheres, né? O Vinícius, que hoje tem 30 anos, a Isabela, 28, e o André. O André ele tinha apenas 1 ano de idade, né, quando tudo aconteceu. E aquela história do Cacá fortaleceu muito a nossa fé, porque a gente cada vez mais olhava assim para a intervenção de Deus na nossa vida, e essa intervenção sempre nos dizia: nós temos uma fé num Deus do impossível, num Deus que é capaz de fazer milagres na nossa vida, né? E isso é muito forte, a gente acreditar num Deus do impossível. Que eu digo assim, o mesmo Deus que eu tenho é o mesmo Deus dessa família que veio aqui, do pai, é o mesmo, né? Às vezes a gente pensa assim, nossa, mas por que naquela pessoa, por que às vezes não acontece? É lógico que tem o plano de Deus, mas nós sabemos também que a fé é muito importante. Você acreditar que Deus, deixar Deus fazer um milagre na nossa vida, isso é muito importante, que eu falo que foi o que aconteceu comigo. E também, eu e o Cacá, muito abertos à vida, queríamos mais filhos, aí veio a 4ª gravidez, né? E na 4ª gravidez, quando eu estava, logo no começo da gravidez, eu tive um descolamento de placenta. E esse descolamento de placenta, a doutora já acreditava que eu não conseguiria, que seria um aborto espontâneo. Mas aí eu acabei fazendo o repouso e consegui segurar o descolamento da placenta. E depois, 4 meses de gravidez, 16 semanas de gravidez. Na época eu trabalhava como professora, né? Hoje eu sou psicóloga também, sou professora e psicóloga, né? Fiz psicologia já com uma idade mais amadurecida, né? Entrei na faculdade com 47 anos e hoje eu trabalho mais como psicóloga do que como professora. Mas na época eu era professora e eu ali dando aula, né? Eu percebi que eu perdia o líquido. Sabe, eu ia perdendo o líquido, perdendo, aí eu sentei, e assim, muita água no chão, e eu falei, meu Deus,
rompeu a bolsa, mas não está na hora do bebê nascer, né? 16 semanas de gestação, 4 meses. E eu apavorei ele um pouquinho, mas as minhas amigas da escola me levaram para o hospital. E a minha doutora, então, foi até lá me ver. E a doutora disse para mim, olha, Beth, foi uma ruptura muito precoce da bolsa. Você perdeu todo o líquido amniótico. Então, agora é esperar o aborto espontâneo. A criança vai entrar em trabalho de parto, porque quando rompe a bolsa, né, quando a gente está já para ter o bebê, logo a gente começa a ter contração, não é assim? Lembro da minha mãe me falar no meu primeiro filho, o Vinícius, olha, filha, seu primeiro filho, eu vou te falar, a hora que a bolsa estourar, você corre para o hospital. Depois a gente leva as roupinhas do bebê, a sua, porque você vai entrar em trabalho de parto, né? E aquilo ali, então, a doutora me disse isso, ela falou, olha, vai ser um aborto espontâneo. Vamos aguardar algumas horas que logo, logo você vai ter contração e você vai perder esse bebê. Porque ela já me falou naquele momento que não tinha como o bebê sobreviver. Ali naquele momento. Aí esperou ali praticamente um dia, 24 horas, né? E, dadas essas 24 horas, ela vai até no hospital. Eu estava hospitalizada, ela vai até o hospital, ali no meu quarto, e ela, então, me dá a notícia mais difícil naquele momento. Ela falou para mim assim, olha, Beth, eu tenho uma notícia muito difícil para te dar. Aí, na hora, eu disse assim, o bebê morreu, eu não entrei em trabalho de parto, mas o bebê morreu. Ela falou, não, o bebê está vivo, mas nós vamos ter que interromper a sua gravidez. Quando ela me disse isso, eu falei, doutora, mas com 16 semanas de gestação, essa criança vai sobreviver? Eu sabia que não, mas eu queria ouvir dela, né? Aí ela disse, não, a criança vai nascer e pode até ter respirar um pouquinho, mas logo ela vai falecer. Falei, bom, doutora, então o que a senhora está me propondo é um aborto. E o aborto vem contra tudo aquilo que eu sempre ouvi da igreja, do amor de Deus, de preservar a vida em todas as suas instâncias, de lutar pela vida. Eu não tenho condições de aceitar esse aborto. Aí ela disse para mim, então você está aceitando a sua morte. Porque se nós não tirarmos a criança agora, essa criança vai começar, primeiro ela vai atrofiando, porque ela não tem mais como desenvolver. Não é uma criança, uma gestação normal, que a criança vai desenvolvendo até o momento que ela está pronta para nascer. Sem o líquido amniótico, ela vai atrofiar dentro do seu ventre. E ela vai morrer dentro de você. O problema não é só ela morrer dentro de você, porque morrer ela vai de qualquer jeito. O problema é que ela vai levar você junto, porque você terá uma infecção generalizada e aí sim não vai ter nada no mundo, antibiótico nenhum nesse mundo que vai salvar a sua vida. Então ela me disse assim, você está entendendo? O seu bebê eu não salvo mais, nem eu. Se você quiser mudar de médico, ir para São Paulo, para os Estados Unidos, todos vão te falar a mesma coisa. Uma criança com 16 semanas de gestação não sobrevive sem o líquido amniótico. Mas hoje, a única coisa que eu posso fazer por você é salvar a tua vida. Porque o do bebê eu já não salvo mais. Quando ela me disse isso, eu digo para vocês que é logo que a angústia da morte, né, veio. Lógico que ela veio. Por quê? Eu tinha 3 crianças pequenas em casa. O Vinícius tinha 10 anos, a Isabela tinha 7 anos e o André tinha 3 anos. E é muito difícil você saber que você está morrendo, você está tendo consciência da sua morte, mas você está deixando filhos pequenos para trás. Essa mesma frase Santa Giana falou para a irmã dela, a Madre Virgínia, que ainda é viva, e que eu encontrei com ela na Itália, e ela me disse isso. Minha irmã me disse isso. Virgínia, é muito difícil morrer e deixar crianças tão pequenas. E aí eu olhei para aquilo, a doutora falou, você não tem uma outra opção.
ou você... nós temos só essas duas opções. Ou você faz o aborto, ou você morre. Confesso para vocês que até hoje falávamos um pouco sobre a pandemia e o Padre Antônio, que nós, que somos cristãos, que temos a nossa fé fundamentada na ressurreição de Jesus, nós não queremos morrer agora, mas nós também não podemos ter medo da morte. A morte não pode ser para nós um castigo. A morte não pode ser para nós uma desgraça. A morte é para nós a volta para o colo de Deus, a volta para o paraíso, o lugar onde a gente nunca devia ter saído, não é? A volta para a vida eterna. A morte para nós é uma grande alegria. Eu falo a nossa morte, porque é lógico que quando a gente lida com a morte de um ente querido, é lógico, eu sou psicóloga, ainda falava para o Padre Antônio, no meu consultório, principalmente pós-pandemia, muitos pacientes que eu estou trabalhando o luto, que é algo muito difícil de se elaborar, que é o luto. Mas a morte, para quem vai, e para quem... E eu sempre disse isso foi uma frase que eu sempre falei na minha vida. Eu falava assim, meu medo não é de morrer, mas meu grande medo, que até hoje ainda tenho esse medo, é passar por essa vida que Deus me deu e não cumprir o projeto de Deus em mim, não cumprir a vontade de Deus na minha vida. Tanto é que eu tenho uma frase que eu rezo ela todos os dias, Senhor, que eu possa fazer sempre a tua vontade e jamais me separar de ti. Eu sei que eu estou num processo de santificação. Eu tenho meus pecados, meus vícios, as minhas dificuldades, mas Deus sabe que eu venho lutando, principalmente na prática que santifica, que é a vivência do amor. Deus tem me ajudado e eu tenho me disposto a viver o amor. O amor na evangelização, o amor ao próximo, o amor na família, o amor às famílias, né? Eu me sinto um chamado muito grande, missionário com as famílias, né? Tanto é que a gente tem uma comunidade de mais de 1000 famílias, a qual nasceu a partir desse milagre, né? Que hoje está espalhada não só na minha cidade, mas também em outras dioceses. Então, é isso que eu peço muito a Deus. E naquele momento que a doutora me fala isso, eu lembro disso, Senhor, que eu possa fazer a tua vontade e jamais me separar de ti. Aí eu olhei para ela e disse, a minha escolha já está feita, doutora. Eu não vou abortar. E ela disse, então você se prepara para a sua morte. E aí começou uma tortura emocional naquele hospital. Ela me visitava 1, 2 vezes por dia, fazia a escuta do coração do bebê e ela dizia, bom, ainda está batendo, mas vai morrer. Vai morrer, até amanhã morre, até amanhã morre. Então foi aquele sofrimento. Aí chegou assim, passado mais ou menos talvez uns 6, 7 dias, eu não me lembro, que eu estava nesse calvário. Você vai morrer, vai deixar suas crianças pequenas, e aquela dor, aquele medo, né, de pensar o que seria das crianças sem a mãe, né? Porque nós, mães, nos achamos sempre muito insubstituíveis, né? E eu acredito que todo mundo é insubstituível, porque o amor de mãe, o amor de alguém que adota, mesmo uma mãe adotiva, é sempre um amor que não tem tamanho, né? E aí, naquele momento, um dia a doutora falou para mim assim, bom, Beth, eu vou te dizer uma coisa, eu não posso mais continuar com o teu caso. Fizemos uma reunião aqui na diretoria do hospital, né? É o Hospital Unimed, lá em Franca, antigamente chamava São Joaquim, e a diretoria do hospital me pediu uma posição do seu caso, porque você vai morrer nas minhas mãos. E depois eu não sei como que vai ser a reação da sua família, sabendo que eu, como médica, não fiz nada para salvar a tua vida. Então, se você não me autorizar a fazer o aborto, eu estou deixando o seu caso. Gente, que sofrimento. Onde que eu iria a partir daquele momento?
é lógico que naquela altura do campeonato, eu e o Cacá já tínhamos ligado para vários ginecologistas na nossa cidade e todos falavam a mesma coisa. Como uma semana sem o líquido amniótico, essa mãe já deveria ter morrido. Essa mãe vai morrer. E para onde que nós iríamos? Aí ela falou assim, olha... Aí eu falei, doutora, então me dê pelo menos mais uma noite para eu acalmar. Amanhã cedo a gente conversa. E aí, naquele momento, né, o Cacá estava perto de mim. Aí eu virei para o Cacá e falei, Cacá, vai atrás de um padre. Eu estava precisando me aconselhar com um padre, eu estava precisando de uma palavra de um sacerdote, eu estava precisando muito daquele momento. E eu falei, chama o padre Ovídio, que é um padre muito amigo nosso, também fez o nosso casamento. Aí o Cacá saiu para telefonar para o padre Ovídio. Aí o Cacá voltou. Falou assim para mim, assim, olha, eu telefonei para o padre, mas porque aí a doutora, na verdade, ela disse para mim assim, antes de eu pedir essa noite, eu esqueci desse detalhe. Antes ela não me deu uma noite, ela me deu 15 minutos. Ela falou, eu vou ali no postinho e em 15 minutos eu volto. Depois que eu pedi para ela mais uma noite, né? Eu estava naqueles 15 minutos. Aí o Cacá falou, olha, o padre não pode vir agora, ele vai demorar 1 hora para chegar aqui. E aí eu peguei e falei para o Cacá assim, Cacá, então é o seguinte, vai ali, fala para a doutora que enquanto o padre não abrir a porta desse quarto, eu não vou mais falar com ela. Eu tenho esse direito, que ela pode ir embora, que eu não vou falar com ela, esperando esse padre daqui 1 hora. Gente, mas eu acabei de falar, enquanto o padre não abrir a porta desse quarto, eu não converso mais com a médica, abriu a porta do quarto. A hora que abriu a porta do quarto, não era o padre, é lógico, fazia 5 minutos ou menos que o Cacá tinha ligado para ele, mas era o bispo da nossa cidade, Dom Diógenes Silva Matos. Dom Diógenes fez o nosso casamento. Quem os conheceu sabe, um homem super carinhoso, me chamava de Betinha, batizou os nossos filhos e fez a nossa consagração matrimonial. E eu, quando o Dom Diógenes apareceu ali, eu só chorava, porque eu não entendi como que ele chegou ali. O Cacá não tinha me falado nada de Dom Diógenes, eu não sabia, de repente. Aí o Dom Diógenes perguntou para o Cacá, Cacá, o que está acontecendo? Aí o Cacá falou, Dom Diógenes, ela perdeu todo o líquido amniótico e a médica quer que ela aborta essa criança. Aí ele virou para mim e falou assim, Betinha, você está disposta a dar a sua vida por essa criança? Eu falei, Dom Diógenes, estou, mas também estou sofrendo muito pelos filhos que eu estou deixando em casa. Aí ele pegou, rezou para mim ali, foi embora e na hora que ele voltou, ele já tinha um livro da Beata Giana Beretta Molla, que eu pouco conhecia. Ele já tinha me falado dela lá na gestação do André, mas naquele momento eu nem lembrava da Beata Giana. E ele falou para mim assim, eu fui na minha casa, me ajoelhei diante do Santíssimo e disse a Beata Giana Beretta Molla, Beata Giana, você já teve o milagre para ser uma beata. Está lhe faltando um milagre para ser uma santa. Salve esta mãe, salve este bebê. E ele ainda brincava com a gente, falava assim, eu ainda falei para a beata, não perca essa oportunidade, essa oportunidade é única, senão você vai ficar de beata uns 500 anos ainda, né? Ele brincava com a gente, que ele era muito brincalhão. E naquela hora, então, eu tomei posse. Aí ele falou assim, você acredita, Betinha, num milagre? Falei, lógico que eu acredito, Dom Diógenes. E a partir daquele instante, nós começamos então a rezar pela Beata Giana Beretta Molla. Ele foi embora, aí chegou uma amiga minha, a Isabel, que veio me contar que a Isabel estava lá no quarto na hora que a doutora falou, eu te dou 15 minutos. Aí a Isabel saiu para rezar para mim, que tem um santinho lá nesse hospital. Hoje tem um quadro enorme da Santa Giana, né? Nesse mesmo altar lá do hospital. E ela me contou que ela pediu para Deus me ajudar. Ele estava vendo o meu sofrimento, a minha luta, o meu desespero, né?
A hora que ela terminou de rezar, ela disse que ela abriu os olhos e ela viu o Dom Diógenes indo embora do hospital, porque ele tinha ido lá visitar uma outra pessoa. E que aí ela correu atrás dele na rampa ali do hospital e falou: Dom Diógenes, olha, a Beth do Cacá está internada aqui e ela está com um problema grave. O senhor não pode ir lá no quarto dela, um minutinho só? Aí ele falou: lógico que eu vou. E foi nesses 3, 4 minutinhos que a hora que ele falou: então, olha como Deus vai construindo uma história de milagres em detalhes. Porque até falei hoje lá no almoço que esse milagre não fui eu que pedi. Na verdade, eu falo muito isso nos meus testemunhos. Gente, a única coisa que eu fiz nessa história foi deixar Deus fazer. Não fiz na frente de Deus. Só isso, porque o resto, Deus foi o instrumento maior, Dom Diógenes Silva Matos, que foi o grande intercessor. As pessoas todas que começaram numa corrente forte rezar por mim, né? Muita gente rezando por mim. E aí, a doutora chegou, né? Já tinha passado, lógico, os 15 minutos, já tinha mais 15, mas ela voltou. E foi nessa hora que eu falei para ela: doutora, me dê mais uma noite, né? Deixa só mais essa noite. E ela deixou. Ela falou: então amanhã cedo eu venho e a gente resolve o seu caso. Naquela noite eu fiz uma vigília, né, rezando a noite toda, e eu fazia uma oração muito, muito pequenininha, mas como uma ladainha. Mas era o que eu dava conta de rezar, pela minha angústia, pelo meu sofrimento, pelo sofrimento que eu estava vendo dos meus filhos, pelo sofrimento do meu marido, pelo sofrimento dos meus pais, né? Meu pai era vivo e meu pai ficava comigo no hospital. Eu vi o sofrimento dele. A médica falando para os meus pais: ela escolheu a morte, ela vai morrer, nós não vamos salvá-la. Ela não quis deixar eu tirar o bebê. Se ela deixar eu tirar o bebê, ela vai embora para casa saudável. Mas e aquele sofrimento que estava. E ali naquele momento, então, eu rezei e fazia essa oração: Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode em mim. Fortalece-me. A sua vontade, Senhor. Me dê forças na tua vontade. E assim eu passei a noite, acordei, aí dormi um pouquinho, acordei, tomei um café da manhã ali, um leite, um pão, e esperei a doutora chegar. Quando ela chegou, ela me perguntou se eu estava em jejum. Eu falei para ela que não. Ela falou: vamos fazer o último ultrassom, então. Ela tinha, assim, muita certeza que o bebê já tinha morrido. Quando começou a fazer o ultrassom, e no começo, assim, né, a gente não entende muito de ultrassom, né, a gente que já fez. Aí o médico disse assim para a doutora: doutora, a sua paciente tem menos água agora pela manhã, que ela ficou a noite inteira, vamos dizer, em repouso, sem andar, do que ela tinha ontem à tarde. Ela está perdendo, o que ela produz de líquido, ela perde. A criança não tem nada de líquido amniótico. Aí ele falou assim para mim, assim, aí ela falou para mim: você está vendo? Você está esperando um milagre, né? Milagre você vai ter que ter na hora que você tiver essa infecção e não tiver nada que te salve. Aí a doutor falou para mim assim: mãe, é muito difícil tirar uma criança viva do ventre, mas a sua criança está morrendo. E lá pelo ultrassom, pelo batimento cardíaco, ele começou a me provar que o bebê, que o feto já estava morrendo. Ele falou: olha, o feto já está em sofrimento fetal. O batimento do coração está falhando demais. Essa criança não dura 4 horas. Aí a doutora falou assim: não dura 4 horas, doutor? Ele falou: não dura. Essa criança não dura em 4 horas. Aí a doutora olhou no relógio assim, era 8 horas da manhã. Ela falou assim: ao meio-dia eu volto, então, para fazer a curetagem. Aí eu subi para o quarto, meio-dia ela não apareceu. E a tarde inteira, as enfermeiras fazendo a escuta do coração. Tinha uma enfermeira que falava: bom, não escutei nada. Aí outra falava assim: eu acho que já morreu. E vai, vamos esperar a doutora chegar. E aquele sofrimento, aquele sofrimento. Quando deu 6 horas da tarde, ela voltou. E quando ela voltou,
Tava o Cacá, tinha umas pessoas comigo ali. Ela pediu para todo mundo sair, só ficou o Cacá comigo. E ela falou assim, olha, Beth, hoje a gente resolve sua situação. E aí ela pegou o material lá para começar a fazer a escuta do coração do bebê, mas antes dela falar alguma coisa, eu passei por um momento de uma prova muito difícil. Mas em tudo que eu vivi nessa história, esse momento foi o mais difícil para mim. Tocou o meu celular, a hora que eu vi, era a Isabela, nossa filha. Ela tinha 7 anos de idade, né? Hoje ela tem 28 anos. Aí atendi, ela chorava muito. E eu falava, filha, o que foi? Por que você está chorando? Aconteceu alguma coisa? E ela chorava, e ela chorava, e ela chorava. Aí, a hora que eu consegui acalmar ela, e a doutora aqui na minha frente. Aí ela falava, tanto a doutora tinha um material para me fazer a escuta do coração do bebê, como ela tinha a papelada do aborto, porque naquela época era o único aborto legal que podia fazer em qualquer hospital, tá? E aí ela falou assim, mamãe, eu já sei de tudo. Eu escutei a vovó conversando, acho que foi pelo telefone, não sei, com a doutora. E ela me perguntou, o bebê já morreu? E eu até achei que ela estava chorando com o sofrimento, né, de um irmãozinho, irmãzinha que morreu, qualquer coisa assim. E eu falei fortemente, não, filho, o bebê não morreu. Aí ela chorou, ela deu aquele choro doído mesmo. Ela falou assim, eu já sei, mamãe. Eu escutei a vovó falando com a doutora, que se o bebê não morrer, quem vai morrer é a senhora. Aí ela me fala assim, mãe, a senhora não vai morrer, né? E a doutora aqui na minha frente. Eu falava, filha, não, eu não vou morrer. E a doutora balançava a cabeça, você vai morrer. Você pode falar para ela que você vai morrer. Gente, e aí ainda, eu chorava. Só de falar agora, eu já me emociono. Eu acho que hoje eu vou me emocionar um pouquinho mais, gente, porque é muito interessante que a Isabela, aos 7 anos de idade, ela teve um sentimento. Ela falou assim, mamãe, se você morrer, como que eu vou virar uma moça sem você? E aí, nessa trajetória, a gente já conversou muito sobre eu virar uma moça sem você, né? E há um tempo atrás ela falou assim, né? Como que eu ia preparar meu casamento, casar sem você, né? E ela vai casar daqui um mês. Já até era para ter casado, mas a pandemia não deixou. Dia 8 de outubro é o casamento da Isabela, que namora já há 10 anos. E tem dia que eu lembro disso, sabe? Às vezes eu não falo para ela, nem não falo nada lá em casa, mas tem dia que eu me emociono, assim, preparando as coisas do casamento, dando opinião de uma coisa, dando opinião em outra, né? Às vezes coisas que o Godzinho foi fazer a lista do chá de cozinha dela, né? Que vai ser sábado agora, dia 4. Aí eu falava, filha, mas você não vai pôr na lista isso? Uai, mãe, mas isso aqui é importante? Eu falava, filha, é lógico que isso aqui na cozinha é super importante. Olha, ela não tinha posto um tanto de coisa super importante numa cozinha, uma jovem que não cozinha todo dia, né? Trabalho o dia inteirinho. Então, assim, a presença da mãe, ela falou, nossa, mãe, se você não tivesse vindo comigo aqui, eu acho que eu ia largar metade das coisas importantes, né? Na hora da lista. Então, foi uma prova muito difícil para mim ali, porque eu só falei para ela, filha, eu não vou morrer. Reza para a mamãe. Reza uma Ave Maria para a mamãe. Eu não vou morrer. Mas nisso o coração estava dilacerado, né? Porque você, diante de uma médica, a ciência te falando, você está escolhendo a sua morte, então foi muito sofrido. Aí terminou ali. A doutora, então, começou a fazer a escuta do coração do bebê. E aí, na hora que ela pegou o coração do bebê, mas aí ele bateu forte, gente. Mas bateu forte, forte, forte. Que eu ainda disse essa frase para a doutora, né? Falei, doutora, é o bebê te falando. Deixa eu viver. Dá uma chance para eu viver.
né? Até depois a gente encontra muito a Celina Borges, né? Lá em Franca, que lá tem o Halel, que é um evento muito grande de música. Eu até um dia falei isso para a Celina depois até fez uma música, né, dessa questão de deixa eu viver, deixa eu nascer diante desse momento, né? E aí, a hora que a doutora falou isso, naquele momento, Deus tocou a doutora. Ela tirou, então, todo o equipamento, olhou para mim e falou, olha, Beth, a sua fé mexeu muito comigo, mas eu também tenho fé. Eu só vou tirar o seu bebê na hora que ele morrer. Eu segurei na mão da doutora, gente, falei para a doutora, eu acredito num Deus do impossível. Eu ainda volto para esse hospital e vou ter esse bebê. Aí ela falou assim, bom, como tudo que eu estudei na faculdade com você não me valeu nada mesmo, então você vai embora para casa. Fez a alta, eu fui embora para casa, fiquei mais 4 meses praticamente de repouso absoluto, perdendo sempre o líquido amniótico, tomava muita água e perdia. Para vocês terem uma noção, na cama que eu fiquei na casa das tias que criaram o Cacá, que o Cacá é órfão de pai e mãe, e uma delas é enfermeira, né? E ela ficava sempre comigo ali ao lado o tempo todo. A hora que eu levantava devagarinho para ir ao banheiro, ela já trazia o rodinho, porque é como se fosse uma bexiga que fura, faz plof, aí saía tudo aquela água assim, ela raspava com... Eu conhecia o cheiro do líquido amniótico assim, tranquilamente, né? Aí, uma vez por semana, eu ia fazer o ultrassom. Aí, no ultrassom, dizia assim, não há presença do líquido amniótico, mas a criança se desenvolveu. 17ª semana, 18ª semana, aí fazia também hemograma em mim todos os dias, enfermeiro lá na casa dela, tirava para ver se eu tinha alguma febre, algum princípio de infecção. E assim nós fomos, né? Quando foi chegando, então, perto, ela já 31 semana, né? Aí num dia na consulta, ela falou para mim assim, olha, Beth, nós vamos marcar a cesariana. A gente já sabia que era menina, né? Eu já sabia que eu iria colocar o nome de Giana, né? Depois, meu filho mais velho até que sugeriu que eu colocasse Maria também, então ela se chama Giana Maria. E aí ela falou assim, vamos marcar, porque agora ela vai viver melhor fora do que dentro de você. E aí ela marcou. Falei, que dia que vai ser, doutora? Ela falou, vai ser dia 31 de maio. Eu fiquei todinha arrepiada, porque a doutora não sabia disso, mas eu sabia que de 31 de maio é a festa da visitação de Nossa Senhora a Isabel, né, Santa Isabel. E na hora eu falei, Nossa Senhora vai me visitar, Nossa Senhora vai visitar os médicos, Nossa Senhora vai visitar esse parto, essa criança, né? E fomos. Na véspera, então, no dia 30 de maio do ano de 2000, eu telefonei para um médico que me acompanhava desde que rompeu a bolsa, mas só por telefone, sabe? Pessoalmente, a gente não se conhecia. Ele é um especialista em feto na cidade de Ribeirão Preto, que é uma cidade bem maior do que Franca. Ele chama o doutor Joaquim. Aí eu liguei para o doutor Joaquim e falei, doutor Joaquim, a doutora marcou a cesariana, vai ser amanhã. Aí ele pegou e falou assim, tá bom, Beth, então agora eu tenho que ter uma conversa com você, que eu esperei esse momento para ter. Eu já te falei que eu não vi nunca um caso como o seu. Procurei também fora do país, procurei com amigos meus, eu fiz especialização nos Estados Unidos. Nunca nós vimos um caso de criança que consegue ainda se desenvolver sem presença do líquido amniótico a partir das 16 semanas de gestação, que é muito precoce. Mas, minha filha, o seu sim à vida você já deu. Amanhã, hora que a sua criança nascer, se não chorar, a morte é súbita. Tanto é que a gente queria filmar o parto. As doutoras não deixaram, pelo trauma que seria. Se acaso chorar, essa criança vai para uma UTI neonatal para ficar no mínimo 50 dias. E se ela sobreviver da UTI, que eu acho muito difícil,
porque os seus órgãos não estão fortalecidos e mais, será uma criança de vida vegetativa. Não vai andar, não vai falar, não vai enxergar. E ele me perguntou, você já tem 3 crianças, né, que não tem nenhuma necessidade especial, você está disposta? E eu ainda respondi para ele assim, doutor, eu estou. Eu vim até aqui e eu vou até o fim. E assim fomos, no dia 31 de maio, às 9 horas da manhã, pela intercessão, né, de Nossa Senhora, Jesus, todos os santos, e da Beata Giana Beretta Molla. A primeira coisa que a gente queria ouvir era o choro da criança, né? E essa criança chorou. A hora que ela chora, né, os médicos, as médicas que me acompanharam, a pediatra dela, todas se emocionaram muito já para aquele choro forte. E aí levaram para fazer aqueles exames de reflexo, alguma coisa mais assim, imediata. E a hora que elas me trouxeram ela de novo, elas me falaram, aqui está a nossa pequena Giana Maria, que nasceu perfeita, sem nenhuma sequela. E vocês vão ter a graça, né, de conhecer essa menina, essa menininha, que é o fruto do milagre, que hoje já não é mais uma menininha, já é uma mocinha, né? Para vocês aqui a nossa querida Giana Maria. E a Giana, quando o padre Antônio levou a gente lá em Belém, ela tinha 15 anos, né? E ainda estava muito tímida. Agora ela está mais desenvolvida, já está no 4º ano de faculdade. E com a pandemia nós fizemos muitas lives, né? Porque esse testemunho aqui, viu, padre Antônio, é o primeiro testemunho que a gente dá depois da pandemia, né? Fazia quase presencialmente, fazia quase 2 anos que a gente não dava, e a gente dá esse testemunho para o Brasil inteiro, muitas vezes, né? Eu estou saindo daqui agora, já com a data marcada para ir Brasília, e assim vai, o ano inteirinho a gente viaja, né? E aí a Giana se especializou na vida da grande madrinha dela, que é a Santa, né? A Santa Giana Beretta. Então eu vou passar o microfone para ela, depois eu vou concluir a história, e ela que vai contar para vocês quem foi a Santa Giana Beretta Molla. Oi, gente, boa noite. Minha mãe falou que quando eu tinha 15 anos eu era mais tímida, mas hoje eu continuo muito tímida, tá? Então eu vou falar brevemente assim, um pouco sobre a vida dela. Minha mãe exagerou um pouquinho falando que eu estou especializada, mas estou começando a aprender, ler os livros que falam da vida dela. E ela nasceu em 1922, numa cidade chamada Magenta, lá da Itália. Ela veio de uma família muito grande, muito católica também. Ela tinha ela era ao total 3 irmãos, né? Mas ela acabou perdendo 5 irmãos por conta de uma pandemia que estava tendo lá na época, que foi a gripe espanhola. Então ela perdeu esses 5 irmãos. Ela sabe muito bem esse sentimento de perder alguém tão próximo, né? Devido a uma doença. Então, apesar dela ser conhecida, né, como a santa da família, das gestantes, é uma santa como todas as outras que a gente pode pedir a intercessão até por um processo de luto que a gente pode estar passando, né? E ela também, né, outro processo que ela passou, ela perdeu os pais muito cedo. Ela ficou órfã, ela tinha 20 anos, perdeu ambos os pais. E depois disso, ela passou por um processo assim, de muita confiança em Nossa Senhora. Ela tem até uma oração que ela fez quando a mãe dela faleceu, que ela realmente entregou nas mãos de Nossa Senhora a vida dela, o futuro dela, e pediu, né, que Nossa Senhora cuidasse dela, que ela fosse, né, que ela era a mãe que ela agora tinha perdido, né. E depois ela se forma em medicina. Ela se especializa na pediatria, mas mesmo depois de especializada, ela continuou atendendo todo mundo que aparecesse no consultório dela. Ela tinha um consultóriozinho no centro da cidade, e muitas vezes apareciam muito idosos para ela, pessoas que não tinham tantas condições financeiras. E ela falava que os pacientes favoritos dela eram aqueles que não tinham condições de pagar uma consulta dela. Esses eram que ela mais gostava. E ela falava que
o corpo do paciente, né, tocar no corpo do paciente, cuidar desse corpo, era como cuidar o corpo de Cristo. Então, que ela tinha um amor muito grande para a profissão dela. E ela se dedicou, né, na profissão dela por muito tempo. E depois que ela formou, ela passou assim por uma reflexão, porque ela tinha um sonho muito grande de ser missionária. E ela queria vir aqui para o Brasil. O irmão dela, ele era padre e médico, lá em Grajaú, que é uma cidade do Maranhão. E ela queria muito conhecer e morar aqui. E aí ela até começou a aprender português, começou a estudar da região aqui, né, conversar com o irmão dela sobre como era aqui, como era morar aqui. Só que ela descobriu que ela tinha uma doença que até a mãe dela também tinha, que ela passava muito mal no calor, assim, ela passava mal mesmo, e que ela não podia ficar em temperaturas muito altas, e ela ia para o Maranhão, né? Então acabou não conseguindo conseguir morar aqui, ela continuou lá na Itália, e depois que ela tem esse choque, né, de realidade, que um sonho que ela tinha não estava, né, nos planos de Deus, ela começa a rezar muito e ela decide que ela queria casar. E isso, ela já tinha 31 anos. Então, assim, hoje em dia está cada vez mais comum ver as pessoas casando mais velhas, né? Estava até falando, meu irmão, ele tem 31 anos também, não está nem pensando em casar. Mas, naquela época, né? Ela nasceu em 1922, ano que vem ela faria 100 anos, se ela estivesse viva. Já era uma coisa com muito tabu, né? Uma situação muito, realmente para a mulher, muito às vezes constrangedora, né? Falar que está solteira com 33 anos. Mas ela nunca se importou muito com isso, ela sempre se importou em realmente fazer a vontade de Deus. E aí, depois que ela decide que ela realmente quer casar e ser mãe e ser santa nessa vida, ela conhece o marido dela depois de um ano. Aos 31 anos, ela conhece o marido dela. E depois, com 33 anos, eles se casam. Ela tinha 33 e eles se casaram. E depois disso, logo veio os filhos, né, igual a minha mãe estava falando. O primeiro foi o Pietro. Depois ela teve uma filha que chamava Mariolina. E depois ela teve uma filha que chamava Laura. Depois dessa terceira gravidez, ela passou por duas gravidezes que ela sofreu abortos espontâneos. Então, assim, vivo ela tem hoje em dia 3, né, porque depois da Mariolina, que é essa segunda, ela também chegou a falecer. Acho que, se eu não me engano, depois de pouco tempo que Santa Giana faleceu, essa segunda filha dela também chegou a falecer. Ela pegou uma doença. Então, ela também conhece esse processo de viver essa dor, né, do materno, de perder um filho devido a um aborto espontâneo, né? E depois que ela teve esses 2 abortos, ela engravidou pela quarta vez não, né? Essa quarta filha, que é a Jana Emanuela, que depois foi chamada pelo nome dela. E nessa gravidez, ela descobriu logo no começo, ela tinha uns 2 meses de gravidez, ela descobriu que ela tinha um fibroma, que era tipo um carocinho. E Santa Giana, ela era especializada, né, em pediatria, então ela sabia bem o que estava acontecendo e sabia que, a partir daquele momento que ela teve esse diagnóstico, ela sabia que ia ser uma gravidez de muito risco. Inclusive, ela foi nos médicos, né, necessários, e eles recomendaram ela a fazer um aborto terapêutico, que era falado, né? Terapêutico porque a mãe ia ser preservada, ia ser cultivada a sua saúde mental, sua saúde física, e terapêutico porque também ia interromper uma gravidez de uma criança que poderia vir a nascer com alguma deficiência ou com algum tipo de problema. Olha como, às vezes, as coisas funcionam, né? A gente tem aqui até o exemplo da Giana, né, minha companheira de nome, que é uma menina tão bonita. Eu estava ali escutando o testemunho da minha mãe pela 1000ª vez, ou vendo a Giana sorrindo, escutando música. Igual eu amo música, igual a Santa também amava música. Depois eu vou falar um pouco dos gostos da Santa. Mas então a gente vê como estavam falando, a Anne, né, estava falando como a vida realmente não o valor dela é impagável, né? Só pagado pelo sangue de Deus mesmo, né? De Jesus. Então, não tem um preço tão grande para a gente, mas, infelizmente, muitas pessoas que estão na área da saúde não veem isso, né?
recomendaram esse aborto, que falavam que era terapêutico, mas de terapêutico não tinha nada, né? Então, mas ela decide não fazer, ela sempre foi muito católica, e então ela opta pela vida, né, a vida da sua filha. Ela tem até uma frase que falava que a vida da filha dela, né, na época ela não sabia que era menina, mas que a vida do filho dela ela tinha tanto direito de viver quanto a própria Giana, né? E ela falava então que ela não podia interromper essa gravidez. A filha dela tinha direito de viver, né? Então ela prossegue com a gravidez. E logo depois que ela tem a filha dela, depois de uma semana, ela chega a falecer. Então ela realmente deu a sua vida em prol da vida da filha dela. Mas, assim, né, como até o padre acho que foi o senhor que estava falando com a gente hoje, como muitas vezes, né, foi falado, eu acho que aqui durante a semana, que o importante é a qualidade da vida, né, não a quantidade. Ela faleceu muito jovem, até se for parar para pensar, né? Ela tinha 34 anos, né? 39 anos. Então, muito jovem, mas teve uma vida totalmente entregue a Deus, né? Totalmente para fazer a vontade dele, mas uma vida simples, igual a nossa mesmo. Ela trabalhava, ia para o consultório dela, tinha seus filhos, tinha suas renúncias, tinha seus gostos, como eu falei. Ela gostava muito de escutar música, ela gostava da natureza, né? Ela morou na Itália, então ela lá tem neve, né? Ela amava esquiar, e ela não... dizem, né, que ela não só amava esquiar, mas ela esquiava muito bem. Ela era assim muito boa no que ela fazia, amava o esporte igual o padre. E ela gostava muito da natureza, de teatro. Então, igual a gente, né? Ela era uma mulher muito moderna, ela gostava muito de moda. O marido dela viajava muito e ela sempre pedia para ele trazer uma revista de moda, para ela estar atenta nas tendências aí do mundo. Ela gostava de viajar. Então, assim, tenho certeza que alguma dessas coisas que eu falei, a gente pode se relacionar com a gente mesma, né? Então, como é uma vida de santidade que é comum, né? Tem uma frase que fala, né, que não tem nada mais extraordinário do que ver uma mulher ordinária casar com um homem ordinário e ter filhos ordinários, né? Filhos comuns. E essa é uma grande ensinamento da vida dela, realmente. Esse chamado da gente ser santo, da gente ser entregue a Deus, né? O que é a santidade a mais que isso, né? Que é amar a Deus, cuidar das coisas dele, ser servo dele. Então, ela teve essa vida sempre muito entregue a Deus. E eu acho que esse é o maior convite que fica para todos que vieram aqui, amar a Deus, amar ao outro igual ele nos amou, né? Então, que vocês possam se sentir convidados também a rezar por ela, conhecer um pouco da vida dela, porque eu tenho certeza que todo mundo aqui vai conseguir se identificar um pouquinho, vai conseguir aprender bastante com essa mulher que foi tão comum, né, tão igual a gente. E é isso, aí vai encerrar agora, né? Eu gosto de falar também que ela foi uma mulher muito moderna, ela foi a primeira mulher a tirar a carta de motorista da cidade dela. Nós tivemos lá em Mézaro e Magenta, né, onde ela viveu, uma cidadezinha pequenininha. Então, eu acho muito legal. E assim, tanto que ela é próxima a nós, né? Você vê, a Giana lembrou bem. Ela é de 4 de outubro de 1922. Quer dizer, ela vai fazer 100 anos o ano que vem, né? 4 de outubro. Tanto é que muitos países já estão organizando, o Canadá, a própria Itália, eventos por esses 100 anos da vida de Santa Giana. Depois de tudo isso, então, a Diocese de Franca leva toda essa documentação para o Papa João Paulo II, né, São João Paulo II, a qual foi um milagre muito rápido, aconteceu no ano de 2000. Em 2001 para 2002, o processo já estava tudo na Itália, né? Tanto é que eu não tenho nada, não tenho ultrassom, não tenho nada, foi tudo embora. E em 2003, o Dom Jorge um dia me ligou, falou: Betinha, tem uma notícia para te falar. O Papa João Paulo II, ele brincou assim, lógico que não foi desse jeito, né? O Papa João Paulo II mandou te avisar que ele aceitou a história como um milagre e que a Beata Giana Beretta Molla será canonizada dia 16 de maio do outro ano, que seria 2004, né?
E falou, inclusive, o Papa falou, foi no relato de 2 milagres, porque tem uma história que eu sempre, um finalzinho que eu sempre esqueço. Quando a Giana nasceu, ela nasceu perfeita, maravilha e tal. Só que a minha placenta grudou no meu útero, porque como eu não tinha o líquido para lubrificar ali, e ao tirar a placenta, né, eu fui perdendo muito sangue. Cheguei a perder, em média, de 70% a 80% do sangue do meu organismo. Então, eu entrei em coma, tive que tomar 3 vezes transfusão de sangue, que foi assim, o máximo que um acidentado ou uma pessoa que faz uma cirurgia que perde muito sangue, né, por conta do choque anafilático que a pessoa tem, da quantidade muito grande de sangue novo, né, mais ou menos assim. E aí quase morri mesmo. Foi assim, eu tive uma experiência de quase morte, né? A gente estuda isso em psicologia, a Giana também está fazendo psicologia, que é uma experiência de quase morte, que é aquela sensação assim, de que você já está indo embora mesmo, né? E, inclusive, eu tenho uma comadre que ela me relatou isso. Eu estava meio inconsciente, mas que ela chegou para me visitar e eu falava assim para ela falava assim, eu falava para ela assim, eu estou muito cansada, eu já estou indo embora. Né? Eu já estou indo embora. E aí ela falava para mim assim, não, você não vai embora, não. Você tem 4 filhos para você criar aqui ainda. Eu não lembro de nada disso, né? Ela que lembra. Então, que também a minha história, né, pós o parto, foi considerado assim, uma vida nova mesmo, uma chance nova que Deus me deu para viver, né? E aí nós tivemos lá, com a grande alegria, foram meus pais, fomos mais de 100 pessoas, a médica que iria abortar foi na canonização, a pediatra, foi todo mundo, mais de 100 pessoas, né? Fomos lá no dia 16 de maio de 2004, né? Um ano antes do Papa morrer. E foi lindo, porque eu contei para vocês, estava lá os familiares dela. Ele também canonizou outros santos, né? Cada santo que ele canonizava, ele lia o histórico do santo. Fundou tal coisa. Às vezes dava uma leitura de 2 minutos, 3 minutos, o que aquele santo fez na Terra, né? A hora que chegou nela, que ele deixou por último, ele disse assim, declaro santa Giana Beretta Molla, esposa, médica e mãe de família. Foi as 3 palavras que ele falou, esposa, médica e mãe de família. E a declarou como patrona das famílias, né? Em defesa da vida. Então, assim, mulheres que não conseguem engravidar, mulheres com gravidez de alto risco, crises de casamento, família, Santa Giana é a patrona. Como o padre falou, não sei se depois o padre quiser explicar melhor, essa relíquia é uma relíquia onde nós temos aqui o punho da camisola que Santa Giana vestia quando ela morreu. Então, eles tiraram os punhos, fizeram 2 relicários, que o padre vai explicar um pouquinho. E depois, as madeiras também, todas essas madeiras têm a ver com a vida dela, né? Isso aqui é uma arte em madeira, chama madeiras machetadas, tanto é que ela é super pesada, ela cai e quebra, né? É uma arte muito... Veio da Itália, não é nossa, mas nós somos quem cuidamos da relíquia, né? Então, todos os lugares onde a gente vai dar o testemunho, a gente leva a relíquia, tá bom? Muito bem, gente. Quero agradecer muito, primeiramente, ao Padre Antônio por essa oportunidade tão gostosa de estarmos aqui, conhecermos aqui Campo Grande, no Rio de Janeiro, né? Eu conheci outro Campo Grande, lá do Mato Grosso, né? Hoje o padre gentilmente nos levou para passear na Copacabana, né, Giana? A Giana veio aqui no Rio, ela tinha 5 anos, então muita coisa, quer dizer, ela não lembra de quase nada, né? Viu o Pão de Açúcar, viu o Cristo de longe, uma delícia, pelo Senhor ter nos chamado, nos convidado, essa oportunidade de poder divulgar, né, que o que a gente faz é divulgar a devoção a Santa Giana, porque se a gente não divulgar, ela fica no esquecimento, né? Quantos santos que a gente fala, nossa, nunca ouvi falar desse santo, nunca ouvi falar desse santo. Então, assim, precisamos divulgar, né? Vocês que são famílias, mães, nos ajudem a divulgar Santa Giana. E eu quero agradecer a todos vocês também por ter nos ouvido, né? A oportunidade, o pessoal que nos acolheu hoje com um almoço maravilhoso também, os nossos conterrâneos lá de Franca.
E eu gosto de terminar com uma frase de Santo Inácio de Loyola, que ele diz assim: se você acreditar num Deus pequeno, a gente verá Deus fazer pequenas coisas na nossa vida. Mas se nós acreditarmos num Deus grande, nós sempre veremos Deus fazer grandes coisas na nossa vida. E é isso que vale. Muito obrigada a todos e até a próxima oportunidade, se Deus quiser, viu? Se quiser alguma pergunta, alguma coisa. Que belo testemunho, não é mesmo, gente? Né? E é um testemunho de fé, que nós vemos a presença de Deus, né? E muito importante todo esse testemunho de Santa Giana, esse finalzinho agora que a Elizabeth citou, né? Foi uma mulher, esposa, foi mãe e também teve a sua profissão como médica, né? Isso é muito importante quando nós falamos da santidade, porque quando nós falamos da santidade, nós pensamos que a santidade é para os padres, para as freiras, para os monges, mas não. Falar de Santa Giana é falar que a santidade é possível para todos. E por isso que é importante falar de Giana, porque ela foi mãe. Vocês, mães, podem ser santas. E no extraordinário, a Giana, que está aqui conosco, também citava, no ordinário. É as coisas do dia a dia que nós nos santificamos. Lavando louça, quem é professora, quem é enfermeira, na psicologia. Aí, no dia a dia, se dá a santidade. Não é fazendo coisas, às vezes a gente pensa que a santidade é, não sei, até fazer uma cara de que não tem santo. Não, mas no dia a dia. Gostava dos esportes, de música, né? Então, que belo testemunho. Fico muito agradecido por esse dia, por essa nossa semana da família. Ainda nós vamos deixar um pouquinho de um espaço aberto para Elizabeth, para Giana também. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, né? Depois vou pedir para a Elizabeth também comentar sobre o trabalho que ela tem também de missão, né? Porque ela também tem um grupo que chama Tenda de Evangelizar com os casais. Ela pode depois dar alguns detalhes desse trabalho, né? E nós não sabemos, né, como Deus age, a providência de Deus, né? Coloca um bispo na hora, o padre, a importância também desse testemunho da igreja, de estar presente, né? Infelizmente, nós precisamos rezar muito pelos médicos também. A Santa Giana é padroeira dos médicos. Às vezes os médicos fazem uns terrorismos com as mulheres, sobretudo na gestação, né? Aqui tem pessoas que estão estudando também, estão nessa formação da área da saúde. Como é importante os profissionais da saúde defender a vida. E às vezes não defende, né? Mas Deus também coloca pessoas para que esses profissionais também possam defender mais a vida, né? Então, muito importante esse testemunho, né? E eu falava dessa providência de Deus, porque Deus também providenciou, né, através da Cleo, uma casa que é dedicada a Santa Giana Beretamola, que fica na diocese de Niterói, Itaboraí, né, que é o Marcelo, e ele também, nós estamos fazendo uma parceria com ele, da casa de Santa Giana. A Cleo vai dar uma palavrinha sobre essa casa, né? Ele gostaria muito de estar aqui, ele fundou uma casa de Santa Giana, né, que apoia mulheres gestantes, que faz todo o acompanhamento das mulheres, né, desde o enxoval, do pré-natal, tem toda uma assistência social e, mais importante, sacramental, né? O Marcelo também está acompanhando pelas mídias sociais e gostaria muito de estar aqui e de conhecer, né? E aí Deus, pela providência de Deus, também colocou a Cleo e nós chegamos até o Marcelo. Então a Cleo pode dar uma palavrinha também a respeito desse projeto que nós também estamos querendo abrir aqui na nossa paróquia, essa casa de Santa Giana Beretamola. Então, vamos ver o que Deus está marcando, né? Gente, bem brevemente, às vezes nós queremos ajudar, nós ouvimos muito falar da causa pró-vida. Ah, mas como eu vou defender o aborto, né? O que eu vou fazer? É nos detalhes, né? Tantas vezes nós nos deparamos com a situação que você pode dar um bom conselho, e existem pessoas que estão à frente dessa missão, como essa casa de missão pró-vida, que aqui no Rio eu conheço a Maria do Socorro também, e o Marcelo. E eu, na época que estavam tentando aprovar o aborto aqui no Brasil,
eu lembro que estava muito divulgado isso, que estava sendo votado. Eu comecei a pesquisar na internet sobre o movimento Pró-Vida. E eu falei, Senhor, eu gostaria de ajudar. Como é que eu posso fazer? E conheci a Maria do Socorro e é muito pequenininha a minha ajuda mensal, mas todos os meses eu faço essa contribuição de, acho que R$25 que eu tenho ajudado a ela, todos os meses, de forma comprometida. E ela tem um projeto enorme na Diocese de Nova Iguaçu, ajuda gestantes, faz exame, chama a gestante para si, faz o acompanhamento. E são muitas vidas salvas, através de um pequeno gesto. E também conheci o Marcelo, e ele estava vendendo alguns produtos Pró-Vida, uma caneca, tinha bolsa, camisa. Falei, eu quero. É pouquinho que a gente pode ajudar. E eu fiz contato com ele. Ele falou, Cleo, eu posso enviar assim? Não, eu quero comprar. Aí eu fui e fiz o depósito dos valores. Ele até me deu uma camisa de brinde, eu ia usá-la hoje, mas estava muito amarrotada, não dava tempo. E eu comecei a ajudar também de forma bem pequenininha esses dois projetos, tanto da Maria do Socorro como do Marcelo. E conversando com ele, ele tem a missão Precursores do Senhor, que tem tudo a ver com São João Batista. Eu mandei para ele uma foto aqui da nossa paróquia. Ele, eu não acredito que a padroeira de vocês é Nossa Senhora das Graças. Falei, somos filhos de Nossa Senhora das Graças, nossa paróquia. Ele, e a nossa também. Aqui também nós temos a missão de São João Batista. E Santa Giana? Falei, então vem. Aí foi na Semana da Família do ano passado que ele veio a primeira vez. Falei, então vou falar com o padre se você pode vir aqui. Aí ele veio, trouxe membros da comunidade, alguns já conhecem, né? E está no coração de Deus nós fundarmos, junto com a Capela Divino Espírito Santo, essa missão aqui na nossa paróquia, irmãos. Nós não podemos fazer muito, é no ordinário, é no testemunho da nossa fé, dando valor à vida desde a concepção, desde o ventre materno e apoiando dentro das nossas possibilidades. Se Deus quiser, em breve teremos. Eu estou tão feliz que vocês estão aqui. Que lindas! Gente, que semana abençoada, não é? Fomos muito tocados por Deus, visitados por essa bênção da Semana da Família, que já está quase acabando, né? Mas ainda temos ali, coisas gostosas e deliciosas para degustarmos juntos. Vamos ter a oportunidade de fazer algumas perguntas às irmãs e agradeço a oportunidade, tá, padre? Me pegou hoje, hein? Eu nem sabia que ia ajudar aqui, mas deu tudo certo. Obrigada, gente. Boa noite. Então, só para explicar um pouquinho desse projeto Pró-Vida do Marcelo, que nós estamos querendo começar, a gente ia iniciar na Capela Divino Espírito Santo. Hoje, junto com a Elizabeth e com a Giana, nós passamos lá na Capela Divino Espírito Santo. Naquela área, naquela região, nós queremos abrir essa casa Pró-Vida de Santa Giana. Nós iríamos começar já os projetos das visitações das famílias nas casas em maio, na festa de Pentecostes. Só que o Marcelo pegou Covid também, a comunidade, a gente deu uma pausa. Mas gostaria também de deixar no coração de vocês, de todos, né, de nós também aderirmos juntos esse projeto Pró-Vida, né? A missão consiste em visitar as famílias carentes, né, fazer esse papel de assistência do enxoval, pré-natal, e exames, e mais importante, né, que aquela área da Capela Divino Espírito Santo tem muitas crianças e crianças que não têm os sacramentos. Então, o mais importante, que é importante também essa parte social, mas o mais importante é nós darmos a salvação, levar a salvação a essas crianças, as mães. Nós chegamos através do batismo, depois do batismo chegamos para regularizar a situação dos pais, matrimonial e etc. Então, coloquem também essa sementinha no coração de vocês, que na hora oportuna também, se Deus quiser, nós teremos lá a casa de Santa Giana Beretta Molla, lá na Capela Divino Espírito Santo, né? Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, né, pode fazer, levanta a mão, falar, e nós demos um espaço também, seja para vocês e para Elizabeth. Então, pensem nas perguntas, e agora eu passo a palavra novamente para Elizabeth, para ela falar sobre essa missão que ela tem, né, de também assistir os casais, as famílias, né? Então, quando foi em 2001, nós tivemos, antes não tinha acontecido ainda a canonização, eu e meu marido nós tivemos um desejo de termos mais famílias conosco para também nos ajudar a divulgar
Então, a Beata Giana Beretta Molla, que a gente esperava, né, depois. Então, em 2001, começou na nossa cidade, pensando que ia ser uma coisa bem pequenininha, a gente chama de acampamentos. É uma metodologia que a gente vai para um sítio e lá a gente fica entre as árvores, faz algumas coisas lá com famílias. E aí começamos em 2001, e é uma proposta de evangelizar os pais e os filhos simultaneamente. Então, assim, os pais, para irem nas reuniões, levam os filhos. Então, chegando lá, cada filho tem a sua classe de evangelização e quantos pais têm a sua sala aqui. Começamos assim, né, acabou virando uma comunidade, a gente nem imaginava que virou uma comunidade, que hoje nós temos mais de 1000 famílias junto conosco, né? Como eu disse para vocês, na nossa cidade, nós já estamos em 7 paróquias, estamos na cidade de Ourinhos, de Ibitinga, Santa Rosa, uma cidade tudo ali perto, e a obra está crescendo, né? Quando a gente abre assim, as inscrições para as famílias, né? Porque são poucas famílias cada vez que entra, né? Em cada paróquia. 16 famílias, porque formam uma pequena comunidade, que esses casais vão passando por etapas também de evangelização, de formação. E acabam sempre tendo listas de espera, porque a demanda é enorme de pessoas que querem fazer. Então, a gente louva a Deus, porque é uma obra fruto do milagre de Santa Giana. Santa Giana, é lógico, é a nossa patrona da comunidade, junto de São Francisco de Assis, que Santa Giana também é muito franciscana, nasceu no dia de São Francisco, chamava Giana Francisca, né? E é uma obra para evangelizar famílias, né? Então, a gente está muito feliz, porque é uma obra de Deus e nós estamos apenas administrando, né, padre? Tá bom? Então, fica com isso. Se tiver mais alguma coisa. Alguém quer fazer alguma pergunta? A Elizabeth também, em outra oportunidade, também deu o testemunho dela a respeito da vida normal que elas têm do cotidiano, né? Então, a Giana tem o Instagram, né? Vamos fazer propaganda do Instagram da Giana, para ter lá as curtidas lá também, como chama lá, seguidor, não sei como chama. E tem uma vida normal, né? Porque também quando foi a canonização de Santa Giana, foi toda uma notícia nacional, né? Saiu no Jornal Nacional, a Elizabeth, né? A Giana lá no Jornal Nacional, a Fátima Bernardes, né? Ainda lá com seu cabelo curtinho ainda, né? Mas tem a vida normal, estuda, né? Tem uma vida de santidade. Eu também sou testemunha da vida de santidade delas também. Hoje a gente teve também essa oportunidade de conversar também, né? Para viver a santidade, se nós não temos a nossa oração e a intimidade com o Senhor, nada vai à frente, né? Mas eu queria ver se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, aproveitar a presença delas aqui, alguma curiosidade também a respeito do processo de canonização. São pessoas normais do dia a dia, né? Não sei, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta. O padre lembrou de uma coisa que eu falo bastante, assim, a gente tem essa tendência de ver uma história, né, numa magnitude tão grande, né, de algo que a medicina, né, como estava cantando aquela música, né, aquilo que parecia impossível, aquilo que estava perdido. Então, dá uma sensação de que as pessoas que receberam o milagre são santas. E não é verdade. É ao contrário. Deus escolhe os piores para fazê-los melhores. Porque eu brinco muito isso lá. É muito pesado para nós, para os meus filhos, né? Ai, nossa, você é a menina do milagre, então ela tem que ser perfeita, ela não pode fazer nada que o jovem saudável faz. Então, assim, e eu também, né? Como pessoa que eu gosto de fazer, viver minha vida, então, é muito importante isso para nós, porque quem fez o milagre é o perfeito, é Deus. Né? Ele é o perfeito. Então, não misturar que nós recebemos o milagre e por isso a gente não está aí na luta também no nosso dia a dia, como todo mundo está, que somos pessoas, famílias diferentes, né? Tá bom? Isso que o padre falou que é importante, né? A relíquia
de Santa Giana, né, vai ficar depois aqui exposta, nós também vamos também encerrando, né, vai estar aqui no momento depois de alguém quiser fazer alguma oração, né, não é algo mágico, né, aqui está representado, né, a relíquia pode ser um pedaço de um osso, de um santo, uma roupa, alguma coisa que lembra o santo, né, depois, se Deus permitir também, a gente pode providenciar para o futuro as imagens também de Santa Giana, que nos faz lembrar a pessoa, né? Então, se depois alguém quiser fazer alguma oração, a Elizabeth comentou, né, que Santa Giana é padroeira também das mulheres gestantes e das mulheres também que não conseguem engravidar. Eu lembro que quando a Elizabeth esteve lá em Belém, de propósito, eu confiei que a relíquia ficasse na casa de um casal que desejava muito ter filhos e não conseguia, né? E hoje eles têm 3 filhos, né? A relíquia dormiu na casa deles, eles dormiram também, fizeram um tchuk-tchuk também, né? E veio os filhos, né? E, então, a relíquia vai ficar aqui também para rezar. A Elizabeth tocou num ponto muito importante também, que ela é padroeira dos casamentos também que estão em crise. Essa semana, Elizabeth, nós também, uma das palestras foi sobre as crises no matrimônio. Então, peça. A Santa Giana é santa, né? E é uma santa, se a gente fosse entrar aqui nos detalhes da vida de Santa Giana, tem um livro que são as cartas de Giana a seu esposo, cartas de amor. Do esposo também, depois foi para os Estados Unidos, né? E mandava cartas lindas de amor, como tinha um amor entre eles. Então, é uma graça muito importante hoje, irmão, de nós termos essa relíquia presente no meio de nós. Peça pelo seu matrimônio, peça para Deus também tocar o seu coração, né? Eu fiquei muito feliz também aqui de escutar o testemunho do Wesley, da Anne. Tiveram todo o combate, né, de aceitar os filhos, e não precisou falar, mas depois da Giana, eles não ficaram com medo. Ah, veio a Giana, então a gente não vai ter mais filho? Fiz questão de apresentar o Antônio. E está aí o Antônio. Então, Deus faz bem todas as coisas. Deus permitiu aqui a Giana bela, maravilhosa, linda, dando testemunho, falando. E Deus permitiu também hoje aqui a outra Giana bela, maravilhosa, sem falar nenhuma palavra, também dando testemunho. Então, de vários modos Deus age. De um jeito ou de outro. São os milagres de Deus. Para que nós possamos sempre lembrar de Deus. Lembrar das coisas eternas. Da vida futura. Não dessa vida, porque isso tudo passa, né? Então, coragem, meus irmãos. Vamos encerrando também essa nossa noite, né? Nós temos ali alguns lanches também, né? O objetivo desses lanches também é ajudar as despesas da Semana da Família, da nossa reforma. Lembro também que nós temos a nossa rifa. O sorteio da rifa vai ser amanhã. Então, agora também vai ser um momento também de nós fazermos um pequeno momento de confraternização. A Elizabeth é uma pessoa muito simples, muito agradável, né, de conversar, vai estar um pouquinho conosco aqui também, se alguém quiser também se aproximar, falar, é normal, elas são normais, a santidade é ser normal, né, e também, senão eu vou falar muita coisa normal, né, tá bom, e a nossa programação continua, o encerramento da nossa Semana da Família vai ser amanhã, no Martírio de São João Batista. Já expliquei para vocês que, liturgicamente, quando uma memória cai no domingo, prevalece o domingo. Só que, pela regra pastoral, como a nossa paróquia é dedicada a São João Batista, amanhã nós vamos celebrar a missa de São João Batista, a memória do martírio de São João Batista. Então, quem participa da missa, toda a liturgia, as leituras, as orações, serão do martírio de São João Batista. Quem participa dessa liturgia já está cumprindo o preceito dominical, tá bom? Então, amanhã nós teremos 2 missas, 9 da manhã, aqui mesmo, na praça, vai ser presidida pelo Frei Isaac, né? E depois teremos uma segunda missa às 19 horas, lá na Igreja Matriz. Não tem missa amanhã, 10 horas da manhã, na capela, tá bom? E aí amanhã na missa nós faremos o sorteio também da rifa, tá ok? Então vamos ficar em pé. Vamos fazer agora um momento também de oração conclusiva, agradecendo a Deus por essa semana. Eu, queridos irmãos, de verdade estou muito feliz com essa Semana da Família,
quantas graças nós conseguimos, né? Ontem foi maravilhoso o nosso jantar de gala, aqueles que estivemos presentes, né? Essa frase de Santo Inácio de Loyola, que a Elizabeth citou agora, eu carrego muito na minha vida também. Se nós acreditamos no Deus pequeno, nós veremos pequenas coisas. E se nós acreditamos no Deus grande, nós veremos grandes coisas. E nós acreditando em Deus, irmãos, estamos finalizando uma reforma de uma capela em plena pandemia. Porque Deus é grande, maravilhoso. Acreditamos em um Deus que é capaz de nós desfrutarmos juntos de um baile maravilhoso. Isso eu estou falando de um nível muito material, imagina vocês. Mas esse Deus que é grande pode realizar muitas, muitas obras espirituais no matrimônio, na juventude, no casamento, no sacerdócio. Então, nós hoje temos que ter atitude como a Virgem Maria. O Senhor é todo poderoso. Nós não podemos fazer nada. Mas Ele é grande, grandíssimo. E nós acreditamos nesse Deus. E com Deus nós fazemos proezas, irmãos. Grandes maravilhas. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado pelas pessoas que participaram, né? Ontem nós estivemos na festa, foi até tarde a festa. Hoje de manhã já tinha algumas pessoas aqui trabalhando. Hoje de manhã ainda tive que acordar cedinho para ir para o aeroporto também. Mas estava lá, acordado, né? Firmão. Mais ou menos. E muitas pessoas trabalharam aqui arrumando o ambiente. Algumas pessoas aqui saíram 5 da tarde para chegar já 6. Então, de verdade, agradeço todos também que trabalharam aqui na organização, na montagem aqui do espaço. Que Deus de verdade vos pague. As doações que vocês fizeram agora para as barraquinhas, as doações na Semana da Família, que Deus de verdade pague todos vocês. Eu estou muito feliz, muito contente com a resposta de todos vocês, tá bom? Então vamos agradecer a Deus por essa semana. Vamos bendizer ao Senhor por todos os seus benefícios. Agradecer a Deus hoje pela presença da Elizabeth, da Giana, Arcolino. Agradecer a presença também do Wesley, da sua família, com a Anne, seus filhos. Agradecer a Deus porque Ele coloca pessoas em nossas vidas para nós vermos os milagres aqui na terra, que para Deus nada é impossível. Vamos pedir ao Senhor por todas as famílias, pedir ao Senhor por todos os matrimônios, aqueles que estão em crise, aqueles casais que talvez já esfriou o amor. Vamos suplicar ao Senhor que essa Semana da Família possa trazer muitos frutos, todos os temas que nós meditamos, do amor, da crise, da ideologia de gênero, o tema também dos casais de segunda união, todos esses temas possam ter tocado as pessoas e possam dar frutos. Pedimos também à Virgem Maria, que é a nossa mãe, que foi mulher, foi mãe, foi esposa, foi virgem, possa ajudar todas as mulheres, as casadas, as solteiras. E peçamos ao Senhor que Ele possa colocar dentro do nosso coração o desejo do céu, da vida eterna, desejar as coisas celestes e não as coisas terrenas. Que o Senhor possa escutar todos os nossos pedidos nessa noite, as preces que cada um traz no seu coração. Nós apresentamos com a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Antes da bênção final, mais uma vez, Elizabeth, Giana, muito, muito obrigado mesmo, do fundo do coração, pela presença de vocês aqui na nossa paróquia, né? E vocês falaram que é o primeiro testemunho depois da pandemia presencial,
né? E o fato também de vocês saírem de Franca, se arriscarem também, estar no meio de nós, isso também é evangelizar. Então nós reconhecemos esse gesto muito bonito de vocês, que Deus abençoe vocês, a família, né? Se Deus quiser, o Kaká estará conosco. Deus colocou uma ideia no meu coração, se essa semana do martírio nós fizemos a semana da família, se Deus permitir, se for obra dele, no ano que vem, na semana do padroeiro do nascimento de São João Batista, nós faremos a semana da vida, falar de temas a respeito da vida. Se Deus quiser, o Kaká também estará conosco, quem sabe vocês também, né? Então, muito, muito obrigado. Nós temos uma pequena lembrança que vocês possam recordar também da nossa paróquia São João Batista. Então, como um gesto singelo, sejam amados e abraçados também com esse presentinho, né? Que Deus os abençoe, viu? É uma recordação da nossa paróquia que você vai lembrar, né? É um ícone de São João Batista e nossa paróquia completou agora 10 anos, também tem a história da nossa paróquia também, tá bom? Amanhã, irmãos, eu estou falando muito, né? Amanhã nós precisamos da ajuda de vocês também para arrumar aqui o ambiente, né? Depois que nós aí fizemos um pouco de comunhão, estamos juntos aí confraternizando, a gente também precisa deixar aqui organizado o espaço, colocar as cadeiras em algum lugar, depois preciso da ajuda de vocês, seja hoje para guardar o material e amanhã para montar. Então amanhã, se for possível, chegar 7h30 da manhã, nós montarmos aqui o ambiente, algumas pessoas vão ter que trabalhar nas barracas também, né? E a missa amanhã, lembrem-se, 9h da manhã. Não sei se eu estou esquecendo de alguma coisa. Meus auxiliares aí, por assuntos aleatórios, me lembrem aí, né? O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos, a alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Obrigado.